Começando do nada, episódio de número 107. Bem-vindos hoje numa edição especial com convidados, além do sempre do meu sócio aqui, Alex Miranda. Estamos com Davi Castro. Oi, Davi. Olá, tudo bem? Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. E Cassiano Lopes. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de estar aqui também. E eu também estou muito feliz que vocês estão aqui, né? Participando com a gente. Lembrando que a gente está no www.spreaker.com/show/do-nada. E semana passada a gente teve um encontro muito especial, né? O Davi e o Cassiano. E eu até queria contar um pouquinho disso, porque eu acho que isso talvez seja um tema que a gente pode abrir. E que tem a ver com o encontro, né? Foi uma coisa que a gente até chegou a comentar. E então talvez o Davi e o Cassiano não saibam da história minha com o Alex, e o Alex também não sabe da história com os dois. Mas eu vou contar porque são esses tipos de coincidências que depois que a gente percebe, né, tem tudo a ver. Então, eu e o Alex, a gente se conheceu em Natal, em 2000 e quanto, Alex? 2005? Quando você começou a trabalhar? 2006. Eu comecei em 2006 lá, né? Uhum. Então a gente trabalhou uns 4 anos juntos e a gente não era os melhores amigos, a gente conversava, eu gostava dele, mas a gente nunca é um cara que eu liguei fora do trabalho. E em 2010 eu saí de Natal e fiquei 8 anos sem falar com ele. E daí um dia do nada, né, eu vi que ele tava postando umas coisas mais ou menos congruentes com o que eu tava falando aí no Facebook, eu convidei ele do nada, falei, cara, vamos fazer uma coisa juntos? E acabou saindo esse podcast, né. E no caso com o Cassiano, foi um cara que eu morei com ele um tempo, e ele era amigo do Davi, que também tinha morado antes nesse mesmo lugar. Eu fiquei, sei lá, mais de um ano sem ver o Cassiano, um pouco. E quando ele apareceu, eu percebi uma conexão muito forte, assim, né? Ele veio até falando, eu lembro aquela conversa que a gente teve, né? Que era uma conversa, assim, totalmente do nada, né? Desse tipo que a gente tem aqui. E o Davi, eu tinha conhecido ele, assim, também numa despedida do Cassiano, mas não formalmente, né, apresentado. E também teve um dia, eu tava comentando isso com o Davi semana passada, que eu tava andando na rua e tinha, tipo, um acidente, assim, né? E o acidente me fez eu parar pra olhar, tipo assim, olha aqui que tem alguma coisa. Eu fiquei olhando e quando eu vi do meu lado tava o Davi. E daí eu falei, pô, tudo bem? Eu conheço você, né? E daí eu troquei uma ideia rápida. E daí quando ele chegou esse dia com o Cassiano na semana passada, a gente teve uma super conversa, assim. E daí uma coisa que eu falei pra eles foi isso, assim, né? Essa coisa do encontro, que é uma coisa que a gente não... Você pode falar o que você quiser, mas você não controla as pessoas que você conhece, você não controla como você vai conhecer, né? E às vezes parece que tudo vai sendo preparado, a realidade vai preparando para você encontrar a pessoa que você tem que encontrar, né? Na hora que você tem que encontrar. E às vezes tem esses intervalos, porque cada pessoa vai passar por um processo, né? E é isso, assim, eu acho que é um tema interessante pra gente abrir aqui. O que vocês acham aí? Quem quiser toma a dianteira. Na verdade, é importantíssimo isso, do como. Eu vou dar espaço pra galera falar, mas eu só queria introduzir isso. Assim, a gente tem essa mania de querer controlar as coisas e o como não depende somente da gente. A gente deve ter alguma porcentagem, sim, de participação em cima disso, mas não é assim que funciona. Mas, enfim, nossos convidados aí, fiquem à vontade para falar. Eu sei que os caras desativaram o microfone na mesma hora. Eu queria aproveitar aqui a sua deixa, Guilherme, para falar, quando você fala de encontro, Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, eles têm uma frase que eu gosto muito, que fala, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros por aí. E quando eu ouvi essa frase, eu comecei a notar os encontros que a vida me proporcionava. E quando eu cheguei na pensão, encontrar Cassiano para mim foi como construir uma ilha, foi como saber que nesse espaço
eu tenho um lugar aonde eu sempre vou me encontrar ali, naquele eixo, naquele encontro, naquele lugar. É, E interessante também você falar do nosso encontro ali também nesse dia do acidente, porque é engraçado, eu não lembro do acidente, mas eu lembro do meu encontro com você. Não era um acidente, eles estavam consertando uma placa ou consertando um semáforo, era uma coisa assim. Mas tinha um caminhão muito estranho que me fez parar e olhar e falar assim: para e olha Isso. pra esse caminhão. Eu não sabia por que eu tinha que parar e ficar olhando. Eu fiquei olhando, tentando ver a placa. E daí eu olhei, vi você do meu lado, né? São as experiências, são os encontros da vida. E Cassiano, quer falar? Tá. Não, eu tô só observando agora, mas falar sobre encontros me lembra dos números, o que me lembra de laranja é o que me lembra de 58. E que loucura foi essa que o Guilherme me apresentou, porque até então eu estava entendendo um pouco como funciona a evolução humana e aonde as pessoas estão evoluídas em certo ponto, né? O evangélico está ali, a pessoa que estuda lógica está muito além, só que você me fez ter uma percepção além da que eu estava tendo. E olha que eu achei que eu estava muito à frente, mas de repente você me mostrou algo muito à frente, que são os números, que são a lógica, que é algo que estava além do que eu estava conseguindo ver e pensar, até porque na internet eu não estava conseguindo achar absolutamente nada sobre o que você me disse. Então, aí você me falou os números e aconteceu aquele encontro com o empresário. O empresário? É o empresário do Thiago York, Sandy e Ana Vitória, que é irmão de um amigo meu. Foi depois de uma conversa que eu tive com o Guilherme. Então, assim, por um minuto a mais, por um minuto a menos, eu não teria tido esse encontro incrível. E eu não fui atrás dele, eu fui atrás de uma sombra laranja. Agora eu passo a fala para o Guilherme, porque eu acho que ele vai ter mais propriedade para falar dos números. Eu acho que alguém tinha que tava querendo falar aqui, né? Eu não sei, Davi, talvez? Entrou Não, um não, microfone por no fundo. enquanto eu tô só Não. ouvindo. Na verdade, a conversa que a gente tem aqui, às vezes a gente cita uns números, mas a gente tenta trazer para o mais básico possível, porque esse tipo de experiência que a gente teve, Cassiano, é uma coisa que só quem tava lá para conseguir entender. E assim, eu não tenho uma propriedade assim talvez de transmitir isso aqui, mas vou tentar falar assim, vai um pouco. O que aconteceu, né? Eu sabia disso, porque eu sempre percebo, eu pergunto, né, das pessoas que eu conheço, qual que é, por exemplo, a data de aniversário delas, porque o dia do que você nasceu é como se fosse uma frequência, né? E eu vejo isso através de uma explicação que tem a ver, na minha visão, com a física. Então eu sabia exatamente o dia do Cassiano, que era o 158. E o dia que eu reencontrei ele aqui era o dia 58 do ano, né? Ele é 158. O que quer dizer o dia 58 do ano? Quer dizer que o 1º de janeiro é o dia 1, o dia 2 de janeiro é o dia 2, o 3 de janeiro é o dia 3, você vai contando assim até chegar o dia 158. E a gente estava no dia 58, que era o dia 27 de fevereiro. Então, ele entrou, sendo que ele era 158, ele tinha uma diferença de 100. E justamente eu tava conversando com uma menina que é a frequência 100. Então, assim, esse tipo de coisa que vai percebendo que tem uma coisa ali que tá acontecendo, porque tá congruente, vamos dizer, né? Tem a frequência dele, para a diferença do dia, era a pessoa que tava ali se encontrando, né? E depois, quando hoje eu vou encontrar com o Davi também, ele é 258. Então era tudo... mas assim, para abrir mais, porque a gente teve outras coisas, né, que vão acontecendo com a gente. Porque é diferente você falar isso só como uma informação para uma pessoa e ela ter vivido. Porque tem coisas que você percebe e é difícil você passar, porque a pessoa que não estava vivendo isso, ela acha, tá bom, mas e daí? É só uma coincidência. Mas você sabe que essa coincidência não é só uma coincidência, né? Mas assim, uma coisa que aconteceu que eu acho que é interessante, né? Isso que eu peguei, por isso que eu peguei essa coisa do encontro, foi isso. Eu lembro que antes de você ter esse encontro que você falou aí com esse empresário e tudo,
eu tava falando sobre encontro, né? Tava eu e o Cassiano só. E eu falei, poxa, aconteceu isso com um amigo meu, que é no caso o Alex aí, né? Eu fui para Curitiba e teve um negócio, né? Que é um negócio que também não vou conseguir explicar aqui, porque tem uma vivência, que era um negócio do relógio, né? O Alex acho que se lembra disso. Então, Totalmente. Total. então é isso. E depois quando a gente encontrou o Davi, é como se eu voltasse para esse assunto. Então é assim, parece que a realidade força você a falar, você tá falando disso. Daí você começa a falar de outra coisa. Daí a realidade te joga de novo para aquele ponto. Então, é isso, assim, a gente tenta ser pontual, tenta chegar no horário certo, tenta escolher quem que a gente vai se encontrar, só que, assim, eu não escolhi conhecer o Alex, nem o Cassiano, nem o Davi, e não daria pra você imaginar as pessoas, né? Às vezes você imagina que você vai ter certos encontros especiais com uma pessoa que você olha ali e imagina uma coisa, mas parece que esse tipo de situação surge de uma pessoa que você não estava esperando, entende? Não, e isso para mim é um mistério, assim, né? E daí do ponto do que a gente pode fazer assim, do ponto de vista prático, é como se a gente estivesse polinizando, né? Tô falando de pólen, né? Certas relações, certos vínculos, porque você percebe que tem uma troca que não é uma troca que você tem normalmente no seu dia a dia. Então, com essas pessoas, você vê que tem uma coisa a mais ali, né? Que você tá falando, às vezes você nem mesmo sabe sobre o que você está dizendo, mas você percebe que está entrando e abrindo temas que são muito ricos, né? Então, é isso. Não sei se eu chego... Porque a questão, não sei se dá para entender isso, Cassiano, mas é que explicar esses números, assim, aqui, é muito... Não faz sentido, sabe? Que nem você pensou em que contar, sei lá, pra alguém, né, da sua família, daí você viu que não rolava, né? Não sei se você lembra disso, né? Você ia ligar, eu Exatamente. explicar, Não, mas a pessoa não ia entender eu muito. recebi sinais para eu não contar, porque ia ser muita loucura da minha parte fazer isso. E isso é muito importante também. Quando a gente lida com esses números eles pertencem ao momento presente. Eles não pertencem ao momento eterno, entendeu? É uma coisa que é aquela coisa. É como se fosse determinado. É como código binário. Se você trocar um número, ele vai pertencer a outra coisa, né? Se você trocar o 1 e o 0, ele vai formar um outro caractere. E eu entendo desse lance dos números hoje. É um pouco mais. Os números são uma língua. É uma língua universal, né? Entre todas as nações, ela é a única língua que se fala, né? Esse código ele representa várias coisas e aí tem para tudo que a gente olha existe um ângulo e esses ângulos pertencem a um determinado número de graus que são representados por números, enfim. Mas você falou mais cedo ali sobre a realidade te joga de novo para aquele determinado ponto. A gente já falou isso em alguns outros episódios, que assim, você pode mudar de assunto, mas quando esse assunto quer ser revelado ou desdobrado, ele vai voltar para sua boca, para sua mente, para que eles sejam revelados. Então tem um momento que, por mais que você não queira, por mais que você evite, ah, ele vai persistir. E aí, quando a gente tenta evitar, a gente entra naquela zona de controle. A gente quer controlar o que vai, o que não vai. Não estou dizendo que Cassiano deveria ou não falar e tal, porque poderia ser taxado como louco, seja lá o que for. Mas se for para você falar, você vai falar porque é uma força maior que você. E aí o Guilherme traz esse lance da polinização. Ô, É, da Alex, poli... Alex, só um minuto sem querer te interromper, você falando dessa coisa dos números, e se for para falar, tem que falar, eu olhei que agora 15 e 15 agora. Olha aí. Exatamente. É disso que eu tô falando. Tipo, esse sinal para você representa alguma coisa que te faz forçar essa presença, entendeu? E o 15-15, para quem entende de sincronicidade, com certeza É, tem isso. Assim, na minha tela tá aparecendo um triângulo de vocês três aqui, tipo, né? É aquela coisa dos graus que eu tava falando. Mas que ali, para mim, como se fosse
15 graus, entendeu? É. Mas aí e é justamente isso, assim, tipo, quando na natureza os pólens, né, que são espalhados, seja pelo vento, seja por insetos, seja lá o que for, aparentemente, no nosso nível intelectual, no nosso nível cognitivo, não existe um cálculo de controle para que esses pólens sejam, né, se alastrem assim pela Terra. Mas é possível que a gente entenda que existe sim uma inteligência maior que está regendo tudo isso e que não adianta você querer controlar. E aí eu, de novo, eu aperto na mesma tecla. Esse como, essa governância de como as coisas vão se desdobrar ou podem se desdobrar, ela não necessariamente depende de você, né? E aí eu acho que também entra essa coisa da codificação dos números no momento que você está ali e tal. E aí vai da sua relação com essa linguagem, né? De como você interpreta. Porque esses sinais estão aí presentes a todo momento. Só que não adianta eles estarem presentes se você não está aberto para decodificá-los, entendeu? É, é mais, é mais ou menos por aí. Eu tenho uma historinha que você falou de decodificar os sinais, né? E teve um belo dia em que eu estava voltando para casa depois de um casamento que eu fiz, que eu cantei nesse casamento. Foi incrível, foi muito lindo. E quando eu cheguei em casa, Isso eu estava esperando um amigo meu desde cedo aparecer, porque ele mora em outra cidade, ele vinha para minha casa. Eu estava esperando ele desde cedo me falar sobre a vinda dele ou não, mas ele não estava respondendo. E aí eu cheguei em casa, eu vi muitas libélulas em frente ao meu apartamento. E eu pensei, o que aconteceu com você, hein, Antônio? Aí eu falei, mas gente, essas libelas estão fazendo o quê aqui? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, elas estavam exatamente só na frente da minha sacada. Eu falei, é um absurdo isso. Mas eu pensei no Antônio, que era o meu amigo. Horas depois eu descubro que ele tinha sido preso porque ele foi encontrado com maconha e com menor. E fez todo sentido, porque era libélula, era para eu tentar liberar ele daquela situação ou liberar ele da minha própria vida, até porque eu descobri posteriormente que ele estava mentindo para mim. E foi um dos outros sinais, porque antes disso eu já tinha recebido um, que eu recebi. Esse outro sinal que eu recebi muito antes desse foi nos céus. Eu recebi exatamente o código 01, que na época eu interpretei como oi. Que ainda faz sentido, né? É o início de uma conversa, é o início de alguma coisa, é o oi, é o 01. Então, eu olhando para o céu, eu vi sinais. Eu vi a nuvem fez o formato de 0, ou de O, e de I, com um pingo em cima do I. E eu falei, gente, eu recebi um oi do além, né? Enfim, do que seja. Massa, muito doido isso, muito doido. E aí depois eu comecei a ligar, depois que eu conversei com o Guilherme, eu comecei a ligar, que seria 01, além de oi, porque pode ser os dois, além do 01. Aham. E aí eu fiquei muito ligado aos sinais. Aí logo depois as coisas começaram a aumentar. Eu comecei a perceber muito mais sinais. E nesse dia que eu encontrei o empresário, a gente tinha tido essa conversa dos encontros e a gente tinha falado que laranja também, se você somar, dá 58. Pois eu saí daquele dia depois e a minha cor é laranja, assim. Eu sempre tive uma afinidade muito grande com laranja. Eu pinto meu cabelo de ruivo desde sempre. Então, eu saí e eu comecei a ver muitas pessoas com roupas laranjas. Laranja, 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 laranja. E eu tava procurando uma sombra laranja e não achei. Desci a Augusta, eu comecei a ver vários símbolos laranjas. Só que chegou um ponto que eu vi vários garis. Qual que são as cores dos garis? Eu ia falar justamente isso. Você deve ter passado por um monte de gari aí. Aí, quando eu vi os garis, eu pensei, aqui é a minha barreira, eu tenho que voltar. Porque tava tendo um bloquinho de carnaval, e eu não sou de bloquinho. Falei, bom, aqui é a minha barreira laranja, eu preciso voltar dessa barreira. Comecei a subir. E aí eu encontrei esse cara, o Felipe Simas, que é o empresário, e conversei com ele pela primeira vez. E foi incrível, porque eu fui a São Paulo para resolver coisas da minha carreira de música, né? Então foi tudo meio que se conectando de uma forma bizarra. E antes disso, antes de eu descer a Augusta, no metrô, eu tava conversando com uma amiga minha, Milena,
E a gente estava um tempo sem se falar. Adivinha qual que era a cor da camisa dela? Laranja. Que loucura, muito É massa. só isso. Muito massa. É justamente isso, assim. Daí tá a fim de falar aí, mas rapidão aqui. Pode. Isso, essa coisa dos sinais é uma coisa tão particular que é mais ou menos semelhante à sua voz. Só você tem a sua voz. Por mais que a sua voz seja parecida com a de alguém, só você tem esse código. Quando você fala com alguém, quando alguém reconhece a sua voz, você estabelece essa comunicação mais fluida. E aí, a mesma coisa que, né, que, enfim, das cores. As pessoas que estão do lado de fora, seja lá quem elas forem, incluindo as que você ama ou que amam você, se elas te chamarem de louco, isso é normal, porque não chamar você de louco é anormal. Porque é uma comunicação que só existe entre você e você mesmo, né? E as pessoas não precisam entender isso, por mais que se elas se abram, no momento que elas se abrem a isso, é possível que essa comunicação se expanda, que é uma das propostas do Nada, inclusive. Mas vai lá, você ia falar alguma coisa. Eu ia falar que o meu papel, eu até mandei uma foto pro Cassiano. O meu bloquinho de notas aqui é laranja. Muito bom, Davi. Cassiano, você falando Peraí, agora... rapidinho, Davi. Pode. Antes de você falar, deixa eu só concluir uma coisa, Aham. que é também o apego, né? Eu não posso me apegar a esse tipo de sinal. Eu não posso ficar louco agora atrás de um laranja, que a minha resposta vai ter um laranja. Até o Guilherme me Sem falou, dúvida. se eu ver que ali no precipício tem laranja, eu vou lá e pulo. Também não é assim. Então, logo depois que eu comecei a ver laranja, eu comecei a ver verde. Poucas cores verdes. Eu falei, agora eu preciso voltar para casa. Depois eu peguei a linha verde e voltei. Então, assim, e aí depois disso acabou. Eu não recebi mais nenhum sinal relacionado à cor. Então é aquela coisa, eu vejo o sinal, percebo o sinal, mas o que tem depois do sinal? Chega, ponto, Isso. sem apego. Isso, exatamente. É um sinal de dobra o outro, né? Isso é importante também ter em mente. Davi, você ia falar alguma coisa mais? Então, nossa, minha mente está explodindo aqui. Mas assim, vamos lá. Cassiano, eu quero falar da questão do laranja, eu quero falar da questão de encontro, e eu vou começar aqui falando porque o Gui, ele falou sobre a questão de frequência. Eu lembro, Gui, que por volta de 2013, eu estava num sítio com uma amiga minha de infância, que eu tenho, e a gente estava olhando o céu, e ali naquele sítio, naquele universo ali, a gente conseguiu ver a névoa da nossa galáxia. Tem uma parte dela que dá para ver à noite, e é lindo, dá para ver a olho nu, e a gente estava num sítio, então aquele encontro, as pessoas da minha infância, da minha história em Belo Horizonte, e aí ela falou para mim assim, amigo, estuda física. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? E ela falou uma vez só, e ponto, e a gente não falou mais nada, prosseguiu a noite, e eu cheguei em casa querendo estudar física, querendo estudar o que era física, porque a física que ela falou, eu sabia que não era a física de escola. E aí eu fui atrás de algumas coisas, documentários, ali em 2013 eu percebi que uma nova frequência foi sentida. E aí interessante que uma primeira das imagens que eu vi foi aquele teste de frequência, que você coloca areias numa chapa e você vai mudando a frequência e elas vão mudando o formato. E geralmente são formas geométricas. E aí, a do som, né? A do som. Quem fez uma primeira experiência com isso foi o Massive Attack, a banda. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma experiência muito massa com esses grãos de areia. Mas enfim, é só porque é uma banda que eu gosto, eu resolvi colocar, mas verdade, é muito massa, claro, a experiência. Sim. E aí eu percebi ali que eu falei assim, interessante, porque aí me veio todos os ditados. Mineiro adora ditado, né? Quem cedo madruga, e enfim, que eu não sei o resto, mas essa vibração veio assim, tipo, você dança conforme a música toca, sabe? É mais ou menos isso. Então, assim,
Como que o universo está vibrando agora? E aí, pegando a fala do Cassiano, quando ele fala que um dia ele viu libélulas, né? Naquele dia, naquele momento ali, as libélulas foram um sinal para ele. No dia que ele viu laranja, o dia que ele viu verde, e assim, na verdade, se ele começar a observar mais, ele vai perceber que todos os dias é uma vibração diferente. Não, a gente não vibra igual, nunca, porque muda o tempo e muda o espaço, né? E aí a onda é outra, nunca vai se repetir, mas a informação ela passa, né? Digamos que nós somos esses grãos de areia, esses objetos no espaço, recebendo essa luz, né? Recebendo essa onda que está viajando nesse tecido universal, né? No tecido do espaço, onde cada objeto tem o seu peso, a sua gravidade, a sua rotação, o seu tempo, sua velocidade, sua posição, né? A posição, ela vai fazer com que você receba um sinal diferente. Não adianta, você pode ficar do meu lado, que a gente vai receber a mesma onda, mas vai vibrar diferente, porque estamos em espaços diferentes, e tempo também. Também, né? É isso, assim, que eu fiquei pensando aqui nessa questão da frequência, da localização, com quem você vibra, onde você, ora é o observado e ora você é o observador, né? Até comentei com o Gui na semana passada, o teste, né, que eles fizeram, aquela experiência da dupla fenda, aonde o átomo, ele, quando observado, ele se comporta diferente. Isso. E eu vou falar Tem que tudo a ver porque os nossos olhos são mais... é uma percepção mais física, né? É isso que eu estava falando, sobre essa inteligência. Existe uma inteligência superior que, inclusive, está regendo o tempo, é isso, Guilherme? Não, o que eu ia falar, assim, essa questão que a gente é muito preso ao tempo, né? Então, por isso, às vezes, a gente quer calcular as coisas e, por exemplo, se o Davi me vem com uma informação, o Cassiano me vem com uma informação, o Alex, eu falo, mas o que eu faço com essa informação? Então eu tento estipular a partir da minha consciência de hoje o que eu poderia fazer com essa informação. E a realidade é que eu não sei o que fazer com isso. Mas essas coisas, entende? Que eu encontrei o Alex num tempo, e daí ali foi criado uma possibilidade, assim, o começo de uma perna de uma possibilidade que eu não sabia como completar. Então, pra minha perspectiva, é como se tivesse passado um tempo para eu reencontrar, mas existe um observador que ele está fora do tempo, e todas as coisas elas estão reunidas, então não tem essa noção de aplicação de eu vou pegar isso para fazer aquilo que vai virar essa coisa de consequência. As coisas vão se organizando de uma forma que a gente, nesse momento, não consegue dizer como vai ser. Como eu falei, eu não consigo estipular o que eu vou fazer com essa informação. Então, o que a gente pode fazer é muito se abrir para os sinais, e muito se abrir não para uma leitura dos sinais que foi já colocada em um livro, assim, tal coisa é isso, número 5, você tem que dar uma cambalhota. Não nesse sentido. Exatamente. E só uma parênteses rapidinho no que você falou. Eu fui pesquisar o que significa libélula, não deu nada relacionado ao que eu estava vendo do sinal. Então não era nada que já foi escrito, era algo novo. Isso, sair dessa coisa, porque a gente cai muito no sagrado daí, né? Cai no ditado, cai nas coisas que nosso vô falou pra fazer, que já não dá mais certo. Mas o que eu ia falar como a gente não sabe como estipular. O que a gente faz? A gente faz uma leitura do presente do que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer pode não ter nenhum sentido no momento. Então, no momento que eu parei ali e vi aquele caminhão e falou, olha para esse caminhão, é porque eu ia encontrar o Davi, mas eu não sabia. Não tinha sentido eu parar e ficar olhando para um caminhão, entende? Se você ligar, pra que serve quando você faz um caminhão e tem um acidente? Sai fora, mano, é o que diz o livro, né?
Mas não, alguma coisa me fez eu parar e olhar, então eu tava conectado a isso. Quando eu falei isso pro Alex já, quando eu fui convidar ele pra fazer isso, tinha a minha voz mental dizia, cara, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas uma voz mais profunda dizia, faz isso, faz isso, faz isso. Então, essa conexão, ela vai superar essas nossas conexões mentais, essas nossas conexões tradicionais que a gente já tinha, pra conseguir uma informação que tem um nível, uma envergadura maior, assim, mas, né, e vai te conectar com outras possibilidades. Exato, isso tem muito a ver com aquilo que o Davi falou sobre Cassiano, tipo, e o próprio Cassiano falou que esse lance tem que haver desapego para que você desdobre outros sinais, para que você veja você mesmo refletido nesses novos sinais. Quando o Cassiano acaba de falar assim, pô, libélula não tem nada a ver com aquilo, mas como é algo que era relacionado ao que eu estava vivendo, e existe uma comunicação que vai além disso que o Guilherme está falando. Se você se prende a significados de pessoas que sabe lá quem foi, além Aurélio, que tenha dado esses significados, não importa. Porque ao mesmo tempo que a gente é criatura, a gente é criador, né? De alguma forma, sei lá, do cosmos, ou de energia, ou de, seja lá que sagrado você queira ser, né, dessa criatura. É um E aí, todo, quando o Davi, exatamente, aí quando o Davi fala assim, pô, minha cabeça tá explodindo, cara, esse podcast faz isso com a gente, assim, porque os pontos de novos, porra, eu tenho que, eu entro no podcast anotando as coisas, senão voa, passa por mim batido, e aí tem a ver com aquilo que você falou, Davi. Tipo, as informações passam. Você amanhece numa frequência, a forma como você amanhece, isso já, não sei se acontece com vocês, mas comigo é assim. A forma como eu amanheço, ou às vezes que eu decido amanhecer num nível ainda mental, ele meio que é um pouco congruente o resto do dia, conforme o meu estado emocional no qual eu me coloco, assim. Né? Exatamente. E aí tem um cara chamado Eduardo Marinho, que ele fala justamente isso que você falou. Eduardo Marinho, ele é um artista, e ele tá no YouTube também, e ele fala assim, cara, ele fala assim, amigo, é o seguinte, você nasceu, nem que você não tenha pedido para nascer, não interessa. Você tá aqui, você tá para participar, e participa da melhor forma. Então, é mais ou menos essa, assim, a mensagem. Existe alguma coisa dentro da gente que diz assim, vamos entrar em congruência com isso aqui. Isso que o Guilherme tá falando, tipo, olha, vai lá. Independentemente do que você racionaliza, independentemente do que você sente, existe alguma coisa que corta esse meio aí. Né? E aí é uma linha muito tênue, assim, né? Não dá para simplesmente definir com clareza se é laranja, se é verde, se é libélula, se é a galáxia. Inclusive, agora você falou de galáxia. Eu lembro que uma vez eu estava em Santa Catarina com meu irmão, a família dele. A gente saiu assim, era tipo era uma pousada bem distante, assim. Cara, a gente olhou pro céu estreladíssimo, assim, putz. Aí eu falei assim, olha ali, mano, olha ali a galáxia. Isso, pô, mas a galáxia, mas como assim a galáxia se é fora? Aí ele para, olha assim, ele olha pra esse, porra, mano, a gente consegue ver porque a gente tá dentro da galáxia, então isso é parte dela. Tá Porra, e aí fica assim, cara, faz todo sentido, né? Você vê assim. Aí é o momento que eu entendo que são sinais que estão em congruência quando a gente começa a se observar, né? E você começa a enxergar coisas sobre você, né? Olha, Que ninguém enxerga. eu vou ainda além, desculpa. Eu ainda vou além, assim. Eu faço licenciatura em História, e aí um dia eu montei uma linha do tempo, que ela começava há 13,78 bilhões de anos atrás, quando um nada, de tão nada, se fez, e ele explode todos os pedaços e todas as partículas dele com muita pressão para esse espaço, e ele vai expandindo. E aí, depois de muitos anos, um elemento encontra outro e eles combinam. E depois de muitos e muitos anos, outro elemento combina. Porque, assim, para outro elemento combinar, todo mundo tem que combinar. Né? Você só cria algo novo quando você não tem mais nada para criar. Ou seja, você é como se você fosse uma estrela. E aí você tem todos os elementos, matérias ali combinando, e aí de repente você não tem mais, você já combinou tudo que era possível, você já montou a sua tabela periódica. Aí o que você faz? Você explode. E aí no que você explode, os seus elementos que já não tinham mais como combinar, combinam com os de outras estrelas que estão explodindo. Por quê? Porque elas não criam os mesmos elementos. Sabe?
E aí, essa combinação, ela, por exemplo, eu ontem comentei até com o Cassiano, eu estou estudando uma parte da história, por exemplo, 3.500 anos antes de Cristo. Aí, quando você pega povos pequenos ali no Egito, ali em Mali, em Cuxi, ali às margens do Nilo, do Rio Gana, quando você pega 3.500 anos, essa galera ali já comprando, comercializando, produzindo, já tem uma sociedade ali sendo construída. Meu irmão, nós estamos em 2019, depois de Cristo. Nem chegamos a 3.500 depois, sabe? Assim, a vida ela é um espelho. E aí, nós estamos antes dessas sociedades, nós estamos construindo essa sociedade há 3.500 anos antes. Só que a gente está depois. Deu para entender um pouco essa questão do espelho? Assim? Davi, oi. Me vem algo na cabeça que é que não existe nada novo sob o céu, não é? Então, tudo que está acontecendo hoje, já aconteceu. Exatamente, já aconteceu antes. Tudo que está acontecendo agora, que a gente está nesse momento de crise, já aconteceu no passado e várias vezes. Então, é uma realidade. Por exemplo, os egípcios, por exemplo, já atingiram a espiritualidade no nível máximo que cadê eles? E os maias? Cadê os maias? Sumiram a galera. Como assim? O que aconteceu? Então, a gente está retornando a fazer o que a gente já fez. Só que isso vai acontecer sempre. E isso na nossa história humana, que é muito pequena, né? Fora os Atlantes também. Você falou dos maias. Eu tive a oportunidade de ir ao México agora em janeiro e eu nunca tinha saído do país. Tive a oportunidade de ir conhecer um outro país, uma outra cultura, inclusive como que se faz essa passagem, né? Você entra aqui no aeroporto e aí tem todo um caminho a percorrer até chegar lá, não é assim você chega. E aí, de repente, você começa a perceber a cultura diferente, a alimentação é diferente. É engraçado que você olha para o céu, é o mesmo céu, é o mesmo céu, é o mesmo mar, sabe? Mas tem algo diferente ali. E aí, você falou dos maias e eu aprendi lá um pouco mais sobre a invasão da Espanha no território dos maias, inclusive a resistência dos maias e, ao mesmo tempo, a participação deles, quando eles entendem que fazia parte de um progresso. Por isso que o México, eles valorizam tanto a cultura maia, porque os índios ali colaboraram para o desenvolvimento. No Brasil, os nossos índios foram totalmente rebeldes. Aí que o Brasil começou a trazer escravos, a comprar escravos. Escravos que eram vendidos lá no Egito, lá na África, por reis negros. Escravos negros vendidos por negros, comercializados por negros para o mundo. Então, é tão louco porque, assim, há um tempo a minha cultura, a minha informação era uma, agora está mudando, é outra. Então, aquele negócio, como eu vou fazer para não reter, porque quando você retém, você diminui a velocidade. Quando você quer pegar bagagem, quando, por exemplo, a gente, né, que acaba ficando um pouco materialista com algumas coisas, não tem jeito, né, tem aquele celular que você não aguenta ficar sem, tem aquela roupa, aquela blusa, aquele brinco, alguma coisa tem que você gosta muito, e aí isso te atrai, às vezes te pesa. Então, por exemplo, eu levo isso muito para mim, assim, e uma coisa também, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui contando muito com essa sorte, que não é sorte, é conexão, sabe? O universo falou para mim, não retém, só flui, vai passar por você, você é um canal, deixa, usa, absorve, né? Pega tudo que você puder de experiência, enxuga ali e manda para outro. Manda para outro, porque no ir para o outro, o processo se renova, a pessoa vai ter uma outra experiência ali, se ela for hábil, ela aprende, ela absorve. Se ela não for hábil, ela vai ficar tentando reconhecer o que é aquilo que está na mão dela para passar para alguém.
sabe? Assim, eu parei de querer que desse certo. A gente cria uma coisa que a gente fala assim, tem que dar certo, tem que dar certo. Mas às vezes, Perfeito. o que é tem que dar certo? Porque o certo para mim não é o certo para o outro. Exatamente. Você falou de reter informação, Davi. Eu achei isso interessante porque com o Guilherme eu tava ficando louco lá na casa, né? Eu falei, Guilherme, como é que eu vou dormir? Eu preciso acordar cedo amanhã. Eu preciso acordar cedo e você tá me jogando tanta informação, pelo amor de Deus. Ele falou, é só não pensar. Eu falei, por que eu tenho que ficar pensando sobre isso, sendo que já está absorvido? O O que é a absorção? pega tudo. Para que eu vou reter essa informação, sendo que o subconsciente já absorveu, né? Então foi o que aconteceu. Eu deitei e dormi e acordei de boas no outro dia. Então, reter informação, você diminui a velocidade. Eu adorei isso. E aí, com o tempo, você vai ver que aquelas informações que ele te passou lá, que você absorveu, mas não reteu, elas, no decorrer do tempo, você vai colocá-las em prática. Sabe, tem muita coisa assim que eu conversava no passado com amigos, com pessoas, que no meu presente, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive que colocar muita coisa em prática. É assim, quando eu cheguei em São Paulo, eu achei que eu estava preparado e eu não estava. Então eu tive que abrir minha maletinha de Gato Félix e tirar tudo que eu podia de lá de dentro. Aquela a gaita, né, Davi? Aquela gaita que você tira no meio do nada. A gaita lá. Ó, galera, é o seguinte, tá muito bom, tá muito massa, mas infelizmente a gente tem um tempo aqui limite, né? Que é de 45 minutos, a gente tá se aproximando. Tem um tempinho ainda se alguém quiser falar mais alguma coisa. Eu queria só dizer assim que foi muito massa a presença de vocês e vocês estão convidados para voltarem a hora que vocês quiserem, né? Porque isso foi só, parece que um papo inicial, assim, que não deu nem pra abrir os assuntos diferentes. Foi só, tipo assim, cada um só disse seu nome praticamente hoje aqui. Então é isso, vocês estão convidados, não só vocês, né? A ideia, acho que desse programa é ele estar aberto para sempre receber pessoas que queiram falar sobre isso. Então, se vocês quiserem dizer alguma coisa aí pra... Eu acho que a conclusão tem que ser um pouco sua agora e do Alex. Vamos ver o que vocês têm para falar da loucura. Na verdade, não. Esse lance que você falou Davi, que você falou de... Muito massa essa contribuição. Putz, cara, a minha cabeça está explodindo agora. Mas tem coisas que é muito claro isso. Reter informações é ficar no passado. O que passa é o presente, você reconhece, interage, deixa aí, isso, perfeito. Mas eu queria encerrar com vocês. Como é que eu encontro vocês no Insta, no Face? Como é que é? Qual é o endereço de vocês aí? Fala pra galera também, quem quiser interagir com vocês. O meu é Cassiano Lopes, com K-A-S-S-Y-A-N-O, Lopes com Z no final. E é isso. Bom, o meu o Instagram é @Davi_Castro. K-S-T-R-O, Castro. Massa. É isso aí então, galera. Eu queria agradecer, assim, de verdade mesmo. Foi uma grande emoção para mim, uma experiência mágica, que delícia, assim. E agradeço a internet por permitir esse encontro. Maravilhoso. É isso aí. Bom, eu também, muito massa aqui a presença de vocês. E voltem sempre, estão aí super convidados novamente. Fiquem de boa aí. Bem-vindos novamente. Isso aí. Só faltou a gaitinha no final agora. Daí acaba. Obrigado, galera. Obrigado, Davi. Obrigado, Cassiano. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Alex. Obrigado, Alex, também. Valeu, prazer tudo meu. Me chamem de novo aí, porque isso só agrega. Valeu. Com certeza. Abraço a todo mundo. Um abraço.